noite a todos que estão me ouvindo agora. Sejam muito bem-vindos a mais uma das participações do projeto Cyber Talks do IFPA Campus Itaituba. Me chamo José Luiz, sou da turma do TADS 19 e hoje eu vou estar falando um pouco com vocês aqui sobre o assunto TI verde. Só que antes disso eu queria chamar um pouquinho a atenção de vocês. Se inscrevam no canal do IFPA aqui no YouTube, o canal que está transmitindo esse podcast. Aqui vai ter muito conteúdo na nossa Semana Tecnológica, tem outros podcasts que vocês podem estar acessando aí que é muito interessante para o pessoal da área de TI. E, bom, inicialmente o projeto Cyber Talks, o podcast é para ser em dupla, né? Só que infelizmente minha dupla não está presente aqui hoje. Então, aos que estão me ouvindo agora, eu vou ter um bate-papo aqui com vocês rapidinho sobre esse tema que é muito pouco falado, pouquíssimo, né, falado hoje em dia na nossa área, mas que é de crucial importância para a gente, que é o que? TI verde. Primeiramente, eu creio que todo mundo, assim que ouvir esse tema, vai se perguntar, primeiramente, como assim TI verde? O que a TI tem a ver com ecologia e tudo? Bom, inicialmente, esse assunto, TI verde, ele é uma associação do inglês que o pessoal fala, Green IT, que é o que? É a preocupação da sociedade com o consumismo que a gente vem desenvolvendo, principalmente na área industrial, que é o quê? Cada vez mais as indústrias vão produzindo e a população sempre consumindo. E com todo o avanço tecnológico que a gente vem vendo nas últimas décadas, cada vez mais tecnologias surgindo, cada vez mais coisas sendo criadas e começa a surgir uma preocupação em como isso vai afetar o meio ambiente, em como a nossa sociedade vai se desenvolver daqui a uns 10 anos, 20 anos, 30 anos, em relação a esse crescimento exponencial que a gente está tendo na produção, principalmente na área da informática e dos equipamentos eletrônicos. E essa preocupação ela é algo que não é recente, isso já vem ocorrendo de tempos atrás, desde a época da Revolução Industrial, mas não com esse foco na área da TI. Isso gera uma preocupação das indústrias, de produção de qualquer área, que é o que? A preocupação em a matéria-prima que eles estão utilizando, como aquilo vai afetar o meio ambiente, se um dia essa matéria-prima vai acabar, e como pode ser reutilizado os equipamentos que já foram criados, para que a gente possa ter um negócio um pouco mais sustentável, algo que possa economizar recursos naturais, né? Então, é nesse ponto que a gente entra na nossa área de TI, a área de analista, a área de desenvolvedor de sistemas, tudo isso que envolve a área da informática, que é o quê? A parte física da coisa. No que foca a TI verde? A TI verde, ela é um conceito, na verdade, ela é um tema / conceito que a gente tem hoje na área, que é a optimização do uso da informática, de modo que a gente possa preservar cada vez mais o nosso ecossistema. É um pouco complicado da gente colocar assim, mas vamos ponto a ponto que a gente vai apontando uma coisinha ou outra aqui e eu acho que vai ficar mais fácil para o pessoal entender. Primeiramente, vamos pensar aqui aos poucos. Hoje em dia, para quem trabalha na área de TI, alguma coisa relacionada, todo mundo sabe que para a gente poder fazer uma gerência, para a gente poder fazer uma gestão, para a gente poder desenvolver, a gente precisa de quê? Uma máquina, a gente precisa de um maquinário. A gente precisa de computadores, a gente precisa de servidores, a gente precisa de equipamentos, mouses, teclados, monitores. Tudo isso é algo muito comum no nosso dia a dia, principalmente para quem é da área de informática e está sempre habituado com isso. Então é algo extremamente comum no nosso dia a dia, tanto que a gente acaba nem ligando. Mas você já parou para pensar que antes desse monitor que você tem, antes desse computador que você tem, você já pode ter tido outro, e você se pergunta onde é que esse computador foi parar, de onde veio a matéria-prima para fazer esse equipamento que você está utilizando hoje, o seu celular, o seu notebook, o seu computador, tudo isso. Então, primeiramente a gente tem que pontuar que para qualquer material que a gente tenha na nossa mesa, na nossa mão, na nossa bolsa hoje em dia, a gente degrada um pouco o nosso meio ambiente, a gente precisa de materiais para fazer esse equipamento, a gente precisa dessa matéria-prima. E isso a gente acaba degradando o meio ambiente. Isso já é o primeiro ponto, que é o quê? É o consumismo desenfreado que a gente vem vendo nos últimos tempos. Com tantos avanços tecnológicos, né, com tantos hardwares novos aparecendo no mercado, tantos desenvolvimentos novos, a gente sempre busca o quê? Sempre busca comprar algo melhor.
E sempre com esse avanço tecnológico que a gente vê, cada vez mais as indústrias estão produzindo mais equipamentos, cada vez numa velocidade, numa escala maior. Hoje em dia, o que é muito notável pra gente é, por exemplo, a Apple, quando ela lança um celular novo, uma linha nova da Apple, ela lançou o iPhone 13 e simplesmente foi estouro de vendas. Ela teve que fazer uma produção em massa para poder atender a demanda de uma atualização do estoque delas que, assim, não era nem tão importante. E então, você começa a perceber que, por conta desse avanço tecnológico, por conta dessa rotina que a gente tem no dia a dia, esse mercado ele fica cada vez mais consumista e isso demanda cada vez mais matéria-prima. E isso, com o tempo, vai degradando o nosso ecossistema, vai degradando o nosso planeta. E é nesse ponto que entra esse conceito de TI verde, que é o quê? Cara, a gente precisa, falando, né, do ponto de vista de quem formulou esse conceito. Cara, a gente precisa de equipamentos, a gente precisa disso para trabalhar, para viver hoje em dia. E não tem como a gente fugir disso. A gente precisa dessa matéria-prima, a gente precisa fazer isso. Mas qual é o melhor jeito de a gente fazer isso? Degradando o mínimo possível do nosso planeta, degradando o mínimo possível do nosso ecossistema e poupando recursos. Porque hoje em dia, uma preocupação gritante, né, do desenvolvimento de novas tecnologias, novos hardwares, hoje em dia, principalmente, é a matéria-prima, o silício, que é muito importante para a criação de processadores, placas gráficas, que é algo que hoje em dia todo mundo precisa, todo mundo tem no seu maquinário, é uma matéria-prima que tá levantando alerta para algumas pessoas por escassez, justamente por conta disso. Então, você pensa assim, que antigamente, um computador era algo muito raro, uma empresa ou outra tinha, um setor do governo ou outro tinha, mas hoje em dia não, hoje em dia a informática ela é muito acessível para toda a população. E isso faz esse crescimento exponencial de faturação e criação de novos equipamentos. Então, esse conceito de TI verde, ele foca principalmente nessa parte de como vamos fazer para degradar o mínimo possível o nosso meio ambiente e para que possamos reutilizar esses equipamentos que já estão criados. E alguns dos principais conceitos da TI verde hoje são esses, por exemplo, que eu vou citar aqui aos poucos para vocês. Como a gente pode fazer para reduzir o nosso número de maquinário, sendo que a gente não perca performance, por exemplo. Vamos dar um exemplo básico aqui. Eu tenho uma empresa de vendas e tudo, que ela é uma multinacional, então eu tenho filiais em todo o país e tudo, e o tempo todo essas filiais estão me gerando informação e elas precisam estar salvas em um servidor. Eu preciso dessas informações dos meus clientes, das minhas vendas, de tudo isso. Então eu começo a demandar muito hardware para fazer isso, que é computadores, e computadores em cada uma dessas filiais e tudo, e principalmente no quesito de armazenamento. Onde eu vou armazenar? Vocês já pararam para se perguntar nessa parte? Onde são armazenados os dados? Ou seja, hoje em dia, se eu quiser baixar um filme, baixar um jogo, eu posso salvar ele no meu computador. Meu computador tem um HD de 500 GB, de 1 TB, tem um SSD de 500 GB. Mas se você for comparar isso com o que as empresas utilizam hoje para armazenamento de dados, informações pessoais, informações bancárias, isso é relativamente muito pequeno. Hoje em dia as empresas estão usando terabytes e terabytes de armazenamento justamente para guardar informações. E você se pergunta o custo que isso gera, o tanto de equipamento que isso envolve. Por isso que hoje em dia, com esse conceito da TI verde, algo que está ficando muito mais comum no nosso dia a dia é o que? Armazenamento em nuvem. Por quê? O que é o armazenamento em nuvem? Eu falando como a empresa, né? A gente elimina a necessidade de comprar equipamento para montar um servidor de arquivos e a gente utiliza um servidor em nuvem que vai economizar na minha parte e economizar a aquisição de equipamento de informática, a aquisição de hardware para montar um servidor de arquivos.
E outro ponto que a TI Verde também aponta é não só nesse quesito de consumo de equipamento de hardware, mas também, por exemplo, se eu montar um servidor de arquivos, se eu montar um servidor de informações, eu preciso que esse servidor esteja 24 horas, 7 dias por semana ligado, ou seja, o tempo todo ele vai estar lá consumindo energia, eu vou precisar de refrigeração nesse ambiente. Então, fora o consumo de matéria-prima para a criação desse equipamento, eu também preciso consumir energia elétrica. E o conceito da TI Verde ele também foca nessa parte, que é o quê? Economia de matéria-prima e economia de consumo de energia, que isso é mais para um quesito econômico, mas que também ajuda o nosso meio ambiente para, se todas as empresas, todas as pessoas tivessem esse conceito em mente, a gente poderia reduzir drasticamente o consumo de energia elétrica, considerando que esse conceito de TI Verde ele também aponta gritantemente a gente conseguir focar a nossa área de TI, tanto seja em empresas, seja em organizações, instituições, em qualquer local, a gente tenta sempre focar o ponto de TI para que a gente consiga cada vez mais diminuir o número de maquinário. Ou seja, a gente tem um setor de TI que fica responsável da gestão, fica responsável pela administração do setor, e a gente tem um outro setor que não cuida de nada disso, mas que lá vão ter 5, 10 computadores, sem necessidade alguma, que o pessoal vai ficar utilizando para nenhum fim específico na empresa, e que está lá só gastando energia, que é gasto de matéria-prima, ou seja, nesse quesito a TI Verde ela sempre aponta para melhor gestão e melhor uso do nosso hardware, que a gente não precise consumir mais do que a gente pode, mais do que a gente precisa, né? Utilizando de uma forma mais sábia o que a gente tem de hardware hoje. E principalmente fazer o melhor uso, né, dos nossos equipamentos em questão climática, em questão de controle de energia elétrica, justamente para que eles tenham a maior vida útil possível deles. Por exemplo, a gente não vai fazer um setor de TI num prédio que a energia vai ficar caindo direto, a gente não vai instalar no break, a gente não vai instalar redundância elétrica, e o que vai acontecer? Vai ficar caindo energia, vai queimar computador, vai queimar monitor, e isso vai ser um gasto a mais para a empresa, e principalmente a gente vai estar perdendo equipamento de TI, a gente vai estar perdendo hardware, justamente porque a gente não tomou essa cautela de prevenir a vida útil do nosso equipamento. E isso são alguns dos conceitos que a TI Verde aponta hoje, que são cruciais para o desenvolvimento da sociedade, a economia de recursos de matéria-prima e principalmente em quesito econômico, tanto para as empresas quanto para o uso pessoal. Hoje em dia não tem a necessidade, a gente não tem essa necessidade tão gritante de ter um celular, um notebook, um computador em casa, sendo que a maioria das coisas a gente pode resolver ou por um celular ou por um notebook, que é muito móvel. Mas às vezes, por uma questão ou outra, a gente acaba querendo comprar todos para ter em casa. E isso é um conceito que a TI Verde aponta, como a gente tem sempre que buscar utilizar o que a gente tem em mãos da melhor forma possível para que a gente não tenha essa necessidade de comprar algo que não vai ser tão útil para a gente e que vai só aumentar mais ainda essa massa consumista que a gente tem hoje nesse setor da informática. Então, foi uma explicação um pouco mais rasa, um pouco mais aberta sobre o que é esse conceito de TI Verde hoje. Eu creio que seja um conceito que poucas pessoas que estão na área hoje, que estão estudando, que estão trabalhando na área hoje, já tenham ouvido falar, mas que possivelmente daqui a uns 10, 15, 20 anos vai ser um conceito que vai estar bem mais gritante no nosso dia a dia, justamente por conta desse consumismo desenfreado que a gente está tendo hoje. E, hora ou outra, a gente vai ter que pagar essa conta de ter que se regrar mais sobre isso, ter que controlar mais o nosso uso de hardware, ou, consequentemente, a gente vai acabar ficando sem matéria-prima para desenvolvimento de novas peças, e isso vai acarretar em preços absurdos, né? Fora o que a gente já está vendo hoje, em placas de vídeo, em processadores. Então, a perspectiva é que a gente cada vez mais tenha essa visão da TI Verde, não só na área de TI, mas em todas as áreas em geral. Então, esse foi o bate-papo de hoje. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o assunto e peço que, novamente, que se inscrevam aí no canal do IFPA no YouTube,
Se forem do interesse de vocês, acompanhem mais alguns outros podcasts daqui do nosso projeto do Cyber Talks, que estão todos aqui no canal do YouTube também. E a gente se vê numa próxima. Valeu, fui!